pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Frias do Ateliê Cofolas Artesanato e hoje nós vamos fazer um projeto que é esse porta-copos que você está vendo aí na tela. A gente vai usar, eu vou usar, né, barbante número 6, verde e laranja. O que eu estou usando é Apolo da Círculo, é de algodão. Vamos usar a agulha número 6. Vamos usar marcador de carreira e de ponto, fita métrica, marcador de ponto, agulha de tapeceiro para arremate e também minha ferramenta de arremate. Eu uso o que for melhor na hora. A cola pega 1000 para a gente colar as pontinhas e não correr risco de soltar, porque é uma peça que você manipula, né, muito. E a tesoura. A gente pode usar, se quiser dar uma sofisticada no trabalho, a gente pode usar, em vez de fazer a lateral, né, o acabamento com o mesmo barbante de outra cor, a gente pode usar um fio mais brilhantezinho, dourado, prateado. E também, para dar mais sofisticação ainda no trabalho, a gente pode usar esse fio chamado lurex. É um fio bem fininho, não sei se está dando para ver, que a gente usa junto do barbante que a gente vai usar, só para dar aquele brilho. Conforme a gente vai tecendo, vai ficando um brilho ao longo do trabalho. Eu já fiz muito kit de mesa posta, de vários jeitos: oval, redondo, retangular, com lurex, com brilho, com acabamento com brilho, com acabamento sem brilho, infantil, para uma cliente muito querida e assídua, a Cristina Frias, que também é adepta da mesa posta. E por ser adepta à mesa posta, ela segue a Ana Brito Mesa Posta lá no Instagram. Então, assim, terminando de ver esse vídeo, corre lá e já segue a Ana Brito, se você gosta de mesa posta, porque ela dá dicas muito legais, não só de como montar a mesa, mas de etiqueta, de como você se comportar em público, não passar vergonha, como que a criança tem que se comportar, os cuidados que a gente tem que ter. É muito legal seguir. Mesmo que você não seja adepta da mesa posta, você aprende muita coisa, que é o meu caso. Eu não sou adepta da mesa posta, mas eu aprendo muita coisa e não perco nada que ela posta. Vamos lá então, ver como é que vai ser esse projeto. Porta-copo, eu dei o nome de estrela porque ela fica com umas pontinhas, aí lembra uma estrela. Então nós vamos usar o barbante número 6, a agulha número 6. Se você quer um projeto mais apertadinho, você bota uma agulha menor. Os pontos que a gente vai utilizar são todos que a gente já aprendeu: ponto baixo, baixíssimo, meio ponto alto duplo e ponto alto. Eu fiz uma legenda porque no nosso trabalho a gente vai ter uns símbolos, né? Uma setinha para cima significa aumento. Então, nesse projeto, a gente vai aprender uma coisa nova, que é aumento de ponto no crochê. Geralmente, o aumento de ponto são 2 pontos no mesmo ponto de base, como tá escrito aqui. Carreira, né? KRR, CORR, correntinha, que vocês já sabem. Como é que a gente vai começar esse trabalho? Com anel mágico, que vocês já aprenderam, né? Já fizemos 2 projetos com anel mágico. A gente vai começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico e depois vamos começar fazendo os aumentos. Na segunda carreira a gente faz aumento em cada ponto, depois vamos fazer um ponto baixo, um aumento até o final, depois vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, até chegar a 36 pontos. O importante é que na última carreira que a gente faça, antes de fazer o bico, a gente tenha múltiplos de 6, porque o bico a gente vai usar 6 pontos para realizar ele. Então, precisa ser múltiplo de 6 para não ficar sobrando ponto nem faltando ponto. 7ª carreira é o bico. Quando a gente for fazer, a gente retoma aqui. E lembrando que o bico, o ponto baixo, ele serve para o final do bico e para o início do outro bico. E o detalhe
como vocês vão ver, a gente pode fazer com o mesmo fio de outra cor, como vai ser o nosso caso, sempre em ponto baixo, ou com fio prateado, dourado, ou qualquer outro fio. Vamos lá então, começar? Eu vou deixar o marcador de ponto já à mão, que eu vou utilizar, o marcador de carreira e o marcador de quantidade de ponto. Por que é importante isso? Porque a gente precisa fazer tudo certinho, porque se chegar no final da carreira não deu certo, sobrou ponto, faltou ponto, a gente tem que desmanchar e fazer tudo de novo, senão não fica um trabalho harmonioso. Esse jeito que a gente vai aumentar, sempre começando com a quantidade de pontos baixos, 1, 2 pontos baixos, e depois o aumento, os aumentos vão ficar praticamente em cima deles. Aí não fica muito arredondado, mas para o nosso projeto não vai fazer diferença, porque a gente vai fazer um bico. Se a gente fosse subir esse projeto também não faria diferença. Se é um projeto que precisa terminar bem redondinho, a gente precisa fazer aumentos de outra forma. Mas isso é para outro encontro nosso. A gente precisa estar primeiro afiado nisso para depois sofisticar a coisa. Então vamos lá. Anel mágico, lembrando. 2 dedinhos, inclina, segura, vem por baixo, puxa e puxa aquele pontinho. Pronto. Já aprendi o anel. Agora vamos trabalhar. Lembrando de trabalhar pegando esses 2 fios, porque esse que tá solto aqui é o que vai fechar o anel. Então vamos lá. Eu vou fazer, como a gente viu aqui na receita, 6 pontos baixos no anel. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A não ser que seja uma receita diferente, toda vez que termina o anel mágico, a gente fecha. A gente encerra, tá? Aí, agora a gente vai fazer trabalho circular. A gente não vai fechar com ponto baixíssimo, a gente vai fazer direto. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar no 6º ponto que a gente fez e já vai começar a fazer a próxima carreira. Ah, mas eu não sei qual que é o 6º ponto, tem um pouquinho aqui, eu fico confuso. É só contar a partir da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. O 6º ponto é esse aqui, que no caso foi o primeiro que a gente fez, né? Aí eu vou fazer, o que tá dizendo a nossa receita? Um aumento em cada ponto de base. Lembra que eu falei que o aumento são 2 pontos no mesmo ponto? Então vamos lá, ó. Primeiro, ponto baixo. E para aumentar, outro ponto baixo no mesmo ponto de base. Aí agora eu vou precisar do meu marcador. Lembra que eu fiz 2? 1, 2? Então esse aqui é o primeiro ponto da carreira. Por que é importante marcar? Porque quando a gente trabalha circular, se a gente não marcar, a gente se perde. Onde é o início, onde é o fim da carreira, e fica complicado para fazer o trabalho direitinho. Então agora eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Se eu tinha 6, eu vou terminar minha carreira com 12 pontos baixos. Para eu saber se eu tô fazendo certo, eu já posso ir contando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí nesse aqui eu vou fazer 2, são 8, né? 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu fiz certo, né? Aí eu vou marcar minha primeira carreira. Com 12, a segunda no caso, né? No caso é a segunda, porque a primeira é de 6 pontos que a gente não marcou. Com 12 pontos baixos. Isso é importante, porque quando a gente aumenta, quando a gente diminui, a gente precisa saber onde que a gente está, senão a gente se perde. Se eu quiser fechar totalmente, é só puxar. Se eu quiser deixar um abertinho, eu puxo menos. Aí fica a critério de quem tá fazendo, tá? Agora, a gente, como tá aqui na receita, um ponto baixo e um aumento. Sempre que a gente faz os aumentos dessa forma, começa com os pontos que a gente vai fazer sem aumento e depois o aumento, tem sempre que terminar com aumento.
Se eu tô terminando a carreira e não é hora de fazer aumento, eu fiz alguma coisa errada. Esqueci de fazer aumento em algum lugar ou fiz demais em outro lugar, tá? Aí eu tiro o marcador, venho no primeiro ponto onde estava o marcador e faço meu ponto baixo. Pegando as duas perninhas. E lembra que esse não é com aumento, então já marco esse primeiro ponto da minha carreira. É muito importante não esquecer disso, senão pode complicar no final. Então, eu fiz um ponto, agora é a hora do aumento. Então, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora é sem aumento. Um ponto baixo só. Agora é com aumento de novo. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mais uma vez sem aumento. Outra vez aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de baixo. Pode parecer chato, ela fica repetindo, mas é importante para a gente entender como é e se organizar. Tem que prestar muita atenção. Se você está fazendo, alguém fala contigo, para, marca, escreve onde você parou para você não se confundir. Porque senão, se você continuar dali sem conferir, você pode fazer errado e é aquela história, ter que desmanchar tudo e fazer de novo. Trabalho dobrado. Quando a gente trabalha em casa, muito acontece isso. O filho fala, o marido fala, o gato vem e mexe em tudo. Já tá a minha fiscal de linha lá, olhando a minha linha. É muito engraçado. Ela fica com a cara olhando, daqui a pouco dá uma doida, mete a pata, puxa o fio, depois acalma. Então, a terceira carreira, a gente já terminou. Pelo nosso esqueminha, eu tinha que estar com 18 pontos. Então, já vou botar 18 aqui e vou conferir se eu tenho realmente 18 pontos, né? Toda vez que a gente vai dar uma parada no trabalho, a gente estica a última argolinha, porque senão pode correr o risco de puxar o fio e desmanchar, tá? Principalmente quem tem gato em casa, que a fiscal da linha já tá ali olhando. Daqui a pouco ela puxa e pronto, estraga o meu trabalho todo. Ó, esses barbantes, às vezes, tem uns fiozinhos, né? A gente tira e tá tudo bem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certinho. Então, vamos continuar. Eu vou fazer agora a terceira, não, a quarta, a quinta e a sexta carreiras, né? Que é a mesma coisa. Eu vou fazer 2 pontos sem trabalhar, sem aumentar, desculpa. Vamos lá. Só o comecinho para vocês lembrarem. 1, já marco. 2. Se você não tem muita experiência, não deixa para marcar depois. Vou fazer um pouquinho, depois eu marco, porque pode se perder. 1, 2, agora é o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou fazer assim até o final da carreira. A próxima carreira, 3 pontos sozinhos e 1 ponto de aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer até a sexta carreira, para não ficar enjoado, né, o trabalho, e volto com vocês quando terminar a sexta carreira, para a gente começar o nosso bico. E aí, rapidinho, a gente termina o porta-copos. Ok? Até já! Pronto, ó, já fiz até a sexta carreira, então eu tenho 36 pontos aqui e vamos começar a fazer o bico, ó. Sexta carreira, 36 pontos. É o que eu falei para vocês no início. Tá vendo? Ó, a gente fazendo o aumento no mesmo lugar, ele não fica totalmente redondo. Mas quando eu fizer o bico, isso vai praticamente desaparecer, ele vai ficar redondo. Se eu fosse subir, parar de aumentar e fosse subir meu trabalho, fazer 36 pontos, várias carreiras, isso também ia desaparecer, ele ia arredondar. Mas vamos supor que eu precisasse que meu trabalho terminasse assim e redondo. A gente teria que fazer aumento antes do aumento da carreira anterior. Mas isso a gente vê mais pra frente, como eu falei. Então, vamos lá. Agora, a gente não vai mais precisar do marcador, porque a gente vai fazer só uma carreira com os aumentos, com os bicos, e vai ter o início e o fim. Bom, terminei aqui, eu vou no primeiro ponto, vou fazer o ponto baixíssimo. Vamos olhar aqui, ó. Sétima carreira é o bico. É o ponto baixíssimo, aí eu vou um ponto baixo, um meio ponto alto
um em cada ponto de base. Aí no próximo ponto eu vou fazer 3 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto alto duplo, um ponto alto. Aí depois volto fazendo isso aqui. Ao contrário, um meio ponto alto no ponto de base, um ponto baixo no ponto de base e um ponto baixíssimo no ponto de base. Já fizemos o nosso primeiro bico da estrela. Então, vamos ver. Então, ponto baixíssimo. Aí, agora, um ponto baixo, que a gente já tá fazendo o bico. Meio ponto alto. Lembra que eu falei? Um em cada ponto. Aí, agora, nesse próximo ponto, a gente vai fazer 3 pontos. Um ponto alto. No mesmo ponto de base, um ponto alto duplo. E um ponto alto no mesmo ponto de base. Aí, volto fazendo um meio ponto alto. Um ponto baixo. E um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, como tá escrito aqui na nossa receita, vai servir já como o primeiro ponto do próximo bico. Tá vendo? Fica bem bicudinho. Ah, mas eu não quero bicudinho, eu quero mais arredondadinho. Em vez de fazer um ponto alto duplo, você faz 3 pontos altos, porque aí ele fica menos bicudinho. Então, vamos lá, próximo bico. Ponto baixo, né? Porque o ponto baixíssimo já tá ali. Meio ponto alto. Barbante solta uns fiozinhos, não é legal deixar porque prende, né, a nossa agulha. Agora, ponto alto. Ponto alto duplo. Ponto alto. Tudo no mesmo ponto de base, sem andar. Agora, vamos voltar a andar. Meio ponto alto. Ponto baixo. Prestar atenção para não pular nenhum ponto, senão não dá certo no final. Ponto baixíssimo. Já temos 2 bicos. Ponto baixo, lembra que o ponto baixíssimo serve para o fim de um bico e início do outro. Meio ponto alto. Ponto alto. Ponto alto duplo, né? Vocês estão lembrando que são 2 laçadas em vez de uma só. E trabalha 3 vezes de 2 em 2. E ponto alto. Tudo no mesmo buraquinho, sem andar. Agora, voltamos a andar. Meio ponto alto. Eu tô voltando, né? Ponto baixo e ponto baixíssimo. Ó, já estamos com 3 bicos. Ponto baixo, então ida pro quarto já. Meio ponto alto. Eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade porque eu faço muito apertado o meu ponto. Mas eu já tentei, mas eu acho que fica, sei lá, frouxo demais. A gente acaba acertando o nosso ponto, né? Então, já tô fazendo o bico, né? No mesmo buraco agora, ponto alto duplo. Ponto alto no mesmo ponto. Meio ponto alto. Ó, direto, né? Ponto baixo e ponto baixíssimo. De novo, ponto baixo
meio ponto alto, 3 pontos no mesmo, né? Um ponto alto, ponto alto duplo no mesmo ponto de base. E ponto alto no mesmo ponto de base. E voltando, meio ponto alto, ponto baixo e ponto baixíssimo. Ó, já fizemos 5. Vamos para a última agora. Ponto baixo, meio ponto alto, no mesmo ponto de base, ponto alto, ponto alto duplo, e ponto alto. Agora terminando a perninha, meio ponto alto e ponto baixo. Eu não vou fazer ponto baixíssimo, porque lembra que eu comecei com ponto baixíssimo? É um para os dois. Aí agora eu já posso cortar meu fio, que eu já acabei a minha estrela. E eu vou fazer o acabamento. Aqui, né? Eu vou só começar o acabamento para a gente poder fazer logo o acabamento com a outra linha, para mostrar como é. Eu vou introduzir, como eu deixei um pedaço grande, dá para botar uma agulha. Esse acabamento aqui precisa ser muito bem feito, direitinho, por quê? Porque essa parte de trás aqui a gente não vai botar nada, essa parte de trás vai ficar visível. Se eu fizer um acabamento grosseiro, como a gente fez na flor, por exemplo, eu fiz aparecendo uma linha na outra, por quê? Porque eu ia botar a base do broche. No coração, eu deixei pedaços aparecendo, por quê? Porque a gente ia juntar uma na outra e ficar escondido. Nesse caso, não vai ficar escondido, então tem que ficar muito bem bonitinho, acabadinho. Aí eu vou passando nos pontos, com delicadeza, até eu achar que tá num pedaço, tá bem escondidinho, tá bem presinho, mas assim, procurar variar para não ficar sempre no mesmo lugar e marcar. Aí depois eu corto o fio, não vou cortar agora que eu vou terminar direitinho o acabamento. Corto o fio, venho com a pega 1000, com a cola universal, dou uma colinha ali, escondo debaixo da argolinha do fio que eu passei. Com o acabamento perfeito. Bom, agora a gente vai começar a parte final aqui, que é o bico, né? O enfeite do bico. A gente pode começar de qualquer lugar. Vamos começar por aqui. Eu vou fazer pegando essa argolinha de fora aqui, não a argolinha toda. Eu fiz com a argolinha toda, achei que não ficou muito legal. Ficou aparecendo essa parte aqui. Então eu vou fazer por aqui, porque ele fica mais delimitadinho e eu achei que fica mais bonitinho. É aquela história, a gente faz de um jeito, não ficou legal? Faz de outro e vai fazendo até achar que ficou legal. Ó, é todo de ponto baixíssimo, como está escrito aqui. Lembrando de não fazer muito apertado, senão a gente pode enrugar o trabalho e não dar o efeito que a gente quer que dê, das pontinhas. É só fazer assim, ponto baixíssimo até o final, pegando em todas as correntinhas de fora, de todos os pontos, não deixar de fazer em nenhum. Tem uns que são mais, os do ponto baixo, por exemplo, são menorzinhos. Não confundir e deixar passar, tá? Prestar atenção em tudo. Ó.
E vai assim até o final. Esses do ponto alto são mais arreganhadinhos, pode dar erro. Então, prestar atenção direitinho no que tá fazendo. Para não dar chabu no final, né? Ficar tudo bonitinho e direitinho. Normalmente, a gente precifica separado. O porta-copo custa tanto, o suplá custa tanto. Aí se a pessoa encomenda, eu quero 6, aí você, vamos supor que 6 dava R$100, se for comprar separado. Aí você diminui um pouco. Ó, se comprar 6, fica por 95, entendeu? Vai fazendo assim. Se comprar um só, é o preço dele mesmo. E geralmente a pessoa compra ou 4 ou 6. A Cristina, que eu falei que é minha cliente assídua, ela compra um montão porque família grande, né? E ela não quer que ninguém fique de fora da mesa posta. Então, ela geralmente encomenda mais. Aí, conforme vai comprando mais barato fica o conjunto, né? A gente tem que ir diminuindo, não pode cobrar o mesmo preço que se estivesse comprando individual. Mas, assim, vai ser de acordo com o que você gastou, com o preço que você finalizou. Aí você vai dando desconto. Porque isso, além de tudo, além de ficar melhor para cliente, fideliza, né? Se eu for cobrar, se um custa R$10 e a pessoa pediu 6, eu vou cobrar 60 pelo porta-copos e vamos supor 90 pelo... Aí vai ficar um dinheirão. Agora, se eu faço o kit e cobro mais barato, ó, tá vendo? Os do ponto baixíssimo são mais apertadinhos. Aí a gente tem que prestar atenção para não pular. Aqui. Porque se pular um, aí já tira o formato da estrela que a gente tanto quer. Ah, mas tá dando um ovo aqui, tá ficando esquisito ali. Isso aí é durante o trabalho. Depois que a gente fizer, aos pouquinhos pode ir arrumando, como vocês já me viram fazendo. E depois no final a gente ajeita e dá tudo certo. Fica tudo lindo e maravilhoso. O importante é ter capricho na hora que tá fazendo. Não fazer de qualquer jeito, não deixar espaço, buraco, nada disso. Pronto. Aqui. Lembra que eu falei, não vai fazer diferença não tá redondo aqui, porque a gente vai fazer o bico, olha só. Alguém tá vendo que não tava redondo? Não, ficou lindo e maravilhoso. Eu não fiz o acabamento, para não ficar muito longo o vídeo, mas eu tenho um pronto aqui, com acabamento e com tudo. Esse é o nosso porta-copo. Bota o seu copinho aqui e vai beber sua bebidinha. Ok? Ó, atrás, perfeito, ninguém vê sobrando linha, ninguém vê nada disso. E é assim, esse foi o nosso projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer, o importante é ver toda a receita, toda como a gente fez junto, e depois vai seguindo passo a passo junto, se quiser. Não começa a fazer logo que a gente começa, não, porque às vezes a gente fala, já sei como é que é, vou assim até o final, e quando chega não era assim até o final. No meio do caminho mudava alguma coisa, aí a gente tem que desmanchar tudo. Então, primeiro vê todo o projeto, aí você entende como faz, como é que é a dinâmica, aí depois começa a fazer. Dá muito mais certo. Como eu falei no primeiro vídeo, a minha ideia é mostrar para vocês erros que eu cometi, suei para conseguir descobri sozinha, então para facilitar a vida de vocês. Eu costumo colocar os erros que eu tive, para vocês não errarem também até conseguir descobrir o certo.
Fiquem com Deus, que Deus nos proteja e nos ilumine. Até quarta que vem. A gente vai fazer quarta que vem, que eu esqueci de falar, o suplá, que é o conjunto disso aqui. Tchau!